Este vídeo faz parte do programa de capacitação do agente comercial PR Fiscal. Nesta primeira videoaula, vamos tratar de alguns assuntos que são básicos para podermos trabalhar com o produto eSimples da PR Fiscal. O eSimples é um sistema exclusivo desenvolvido pelo Departamento de TI da PR Fiscal a fim de identificar com precisão todos os valores indevidamente recolhidos nos últimos 60 meses referente aos tributos constantes do regime monofásico e da substituição tributária nas empresas optantes do Simples Nacional. Você percebeu que em poucos segundos eu citei alguns itens que podem não fazer parte do seu dia a dia? Simples Nacional, regime monofásico, substituição tributária e tem mais. Como trabalhar com um produto sem saber as definições básicas que o envolve? Para trabalharmos com a venda dos serviços oferecidos pelo eSimples, precisaremos saber desses e de outros conceitos. Pois bem, cuidaremos disso nesta primeira videoaula. Então vamos lá. Para começo de conversa, a gente precisa entender o que é o Simples Nacional. Nós vamos trabalhar com eSimples, um produto criado para atender as empresas que estão no Simples Nacional, que fizeram a opção pelo Simples Nacional. Então a gente precisa entender o que é esse Simples Nacional. O que é esse regime tributário diferenciado que surgiu lá em 2007 para facilitar a vida tributária de um grande número de empresas no Brasil? O Simples Nacional, então, é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas. Permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. 8 impostos municipais, estaduais e federais, tudo recolhido numa única guia com vencimento mensal. Até 2017, ele contemplava empresas com receita bruta anual de até R$ 3.600.000. A partir de 2018, ele contempla empresas que têm receita bruta anual de até R$ 4.800.000. Foi lançado, como eu disse, lá em 2007, no dia 30 de junho, para exatamente descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários. A alíquota, ela é diferenciada conforme o faturamento, que hoje ele é separado em 6 faixas. Era separado até o ano de 2017 em 20 faixas. Hoje ele é separado em até 6 faixas até atingir a receita bruta anual de R$ 4.800.000. Como eu disse, esse regime deu fôlego a milhões de empreendedores de diversos setores. O Simples também, ele é chamado de Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte. Cada empresa optante do Simples Nacional tem acesso ao portal do Simples. É lá que a empresa tem disponível o programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS. É através do documento de arrecadação do Simples, o DAS ou DAS, que o empresário vai recolher aqueles 8 tributos de uma só vez. Quais são?
Imposto sobre a renda de pessoa jurídica, o IRPJ, Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a contribuição para o PIS/PASEP, a contribuição patronal previdenciária, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, que é o ICMS, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. Para fins dos serviços prestados pela PR Fiscal através do sistema e-Simples, ficaremos atentos a 3 destes tributos. Preste atenção. 3 destes tributos serão bastante importantes para nós. A contribuição para o PIS/PASEP, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e o ICMS. O PIS e a COFINS são considerados como 2 dos impostos mais complexos do direito tributário brasileiro. Isso se deve pelas inúmeras leis, instruções normativas, consultas, soluções de consultas, divergências, soluções de divergências, decisões do Supremo Tribunal Federal sobre exatamente esses 2 impostos. É por isso que é complicado, é complexo realmente. Mas não se preocupe, não precisaremos saber a fundo sobre esses tributos. Afinal, não teremos que defender nossos clientes em processo administrativo junto à Receita Federal e muito menos nos tribunais judiciais Brasil afora. Este não é um curso voltado para advogados ou para outros operadores do direito. Nossas videoaulas são feitas para o cidadão comum, que precisa sim mostrar para o cliente que ele está pagando imposto a mais e que esses valores poderão ser recuperados através dos sistemas da PR Fiscal. É esse o meu papel, é esse o seu papel, mostrar para o cliente o quanto ele paga a mais daquele determinado imposto. Então a gente precisa saber que existe aquele imposto e como ele é cobrado. Ou seja, precisaremos de conhecimentos básicos do que é cada um desses impostos e de como é feita a exigência dele por parte do Estado, por parte do ente público. Então vamos lá. PIS. O PIS é a sigla para Programa de Integração Social. E a gente sempre ouve falar do PIS junto com uma outra sigla, que é o PASEP, PIS/PASEP. A gente já fala até, é automático, PIS/PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. PASEP, Patrimônio Servidor Público. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. São contribuições sociais de natureza tributária. O PIS é pago pelas empresas, o PASEP pago pelos órgãos públicos. O PIS é para os funcionários das empresas da iniciativa privada, o PASEP para os servidores públicos. Então, o que nos interessa aqui é o PIS. O PIS foi criado com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego. Ele serve também como uma espécie de segurança, de garantia do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O PIS foi instituído pela Lei Complementar número 7, lá de 1970, e foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 195. Existem 3 modalidades de contribuição para o PIS. Uma sobre o faturamento, que dependendo do regime de apuração, vamos falar sobre regime de apuração lá na frente, tá? Dependendo do regime, é de 0,65% ou de 1,65% a alíquota. Sobre a importação, os importadores então pagam 2,1% de alíquota. Ou sobre a folha de pagamento para aquelas entidades sem fins lucrativos
que é de 1% sobre a folha de pagamento. Ok? Isso, por enquanto, é o que a gente precisa saber sobre o PIS. COFINS, mais uma contribuição. Recebe o nome de contribuição exatamente por ser uma obrigação com caráter social na sua destinação. A contribuição para o financiamento de Seguridade Social, ou simplesmente COFINS, é uma contribuição federal que é retirada diretamente da margem de faturamento bruto mensal auferido pelas empresas e que deve ser recolhida aos cofres públicos. O principal objetivo deste imposto, tal como o próprio nome já sugere, é claro, financiar a saúde, a assistência social e a previdência social, ou seja, serve para financiar a seguridade social dos trabalhadores, pelo menos foi criada para isso. A COFINS foi instituída como imposto pela Lei Complementar número 70, de 30 de dezembro de 1991. Ela substituiu uma outra contribuição social que tinha, a FinSocial, que era a contribuição para o Fundo de Investimento Social. Hoje, as normas que regem a COFINS estão na Lei número 9.718, de 27 de novembro de 1998, e, claro, todas as suas alterações subsequentes. A COFINS possui duas modalidades, sendo elas: sobre o faturamento, com alíquotas de 3% ou de 7,6%, e 2, sobre a importação, de 9,75%, mais aí 1% de adicional. Ok? COFINS. Era isso o que a gente precisava saber sobre mais esta contribuição social. ICMS. Preste atenção, pois este é o imposto que todos pagam sem exceção. Quem compra qualquer tipo de produto está pagando este imposto. Paga não como contribuinte direto, mas como contribuinte indireto, pois ele está embutido nos preços de todos os produtos que compramos. Por isso, é um dos impostos tidos como mais injustos. Todos pagam. O pobre, o assalariado, o rico, todos pagam o ICMS. É o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que com o passar do tempo foi sendo incluído a ele vários outros tipos de produtos e serviços, passando a se chamar de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Ele é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. A origem deste imposto se deu ainda lá na Constituição de 1934, com o nome de IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações. O IVC possuía a natureza mercantil, onde cada venda era tida como um fato gerador. Fato gerador? O que é fato gerador? É aquele momento onde se pratica a ação onde ocorre a incidência do imposto. Então, o IVC possuía a natureza mercantil, onde cada venda era tida como um fato gerador, distinto, incidindo em todas as fases de circulação do produtor até o consumidor. Era, portanto, um imposto com regime cumulativo, ou seja, com incidência em cascata. Sendo assim, em cada uma das sucessivas vendas de uma mesma mercadoria em toda a sua cadeia de distribuição, a começar do produtor até o consumidor final, o IVC era exigido repetidamente sobre a base de cálculo integral, ou seja, sobre o preço total
da mercadoria. Depois, em 1965, através de uma emenda constitucional, surge o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, substituindo o IVC. A inovação do ICM advém de que, diferentemente do IVC, não apresenta as características de cumulatividade próprias dos impostos feitos em cascata. O pagamento do ICM era feito sobre o valor agregado, isto é, a diferença maior entre o valor da operação tributada e o da operação anterior. Vamos explicar melhor isso. Se um produto saiu do fabricante para o atacadista ao preço de R$100 e se foi cobrado nele a alíquota de 18%, o fabricante então pagou R$18 de imposto. E se o atacadista for vender o mesmo produto para um varejista ao preço de R$150, e se o imposto for cobrado apenas em cima do valor agregado, ou seja, daqueles 50% a mais ou R$50 a mais do valor do produto original, o atacadista também irá pagar 18% neste exemplo, em cima então dos R$50 acrescidos, ou seja, ele pagará R$9. E assim ocorrerá sucessivamente em toda a cadeia de distribuição até chegar no consumidor final. Isso foi implementado então no ICM em 1965, eliminando a cumulatividade que tinha no IVC. O tempo foi passando e, com a Constituição Federal de 1988, foi praticamente criado um novo sistema tributário nacional, o atual, o que temos, entrando em vigor a partir do dia 1º de março de 1989, mexendo logo de cara nesse imposto de circulação de mercadorias, extinguindo alguns impostos especiais de incidência única em determinados tipos de produtos que era de competência exclusiva da União Federal. Foram extintos, então, da competência federal, o imposto sobre 3 tipos de produtos. 1. Combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos. 2. Energia elétrica. E 3. Minerais do país. Na verdade, saiu da competência federal e passou para os estados. Extinto não foi coisa nenhuma. Saiu da competência federal e foi para a competência dos estados. Houve a incorporação desses produtos ao campo de incidência do novo ICMS, uma vez que tais bens são mercadorias suscetíveis de circulação. E assim o nome ICMS começou a ficar gigante, sendo incorporado também a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação através do artigo 155 da Constituição Federal de 1988, com a emenda, com o texto dado, o texto atual foi dado pela emenda número 3 de 1993, ao estabelecer o campo de incidência do ICMS. Tal fato se deu em virtude da retirada da esfera de competência tributária da União dos impostos sobre serviços de transporte e de comunicação. Mas o que regulamentou mesmo o ICMS foi a Lei Complementar número 87 de 1996, a conhecida Lei Candir. A gente ouve falar várias vezes sobre essa tal Lei Candir e a briga dos estados por conta dos efeitos causados por essa Lei Candir. Depois também essa mesma lei alterada pelas leis complementares número 92 de 1997, 99 de 1999 e 102 de 2000. Assim surgiu o ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Sobre as alíquotas do ICMS, como este é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, e como ele é um imposto que ocorre nele aquilo que a gente chama de seletividade, acontece uma verdadeira salada quanto à alíquota. Cada estado tem a sua alíquota e por conta da tal seletividade, no mesmo estado poderemos encontrar produtos com alíquotas diferentes uma das outras. Dependendo do estado, vamos falar um pouquinho dessa seletividade? Dependendo do estado, bebidas, fumos, iates, energia elétrica e comunicações são oneradas pelo ICMS com alíquota superior à aplicável às demais mercadorias e serviços. É isso a tal seletividade. É um produto ter alíquota diferente do outro. Então, esses tipos de produtos, como bebidas, fumos, iates, energia elétrica e comunicações, variam aí, dependendo do estado, entre 25% e 33% de alíquota. E daí nós vamos ter outros produtos aí variando de 17% a 18%. Então, é por isso que ocorre essa verdadeira salada em alíquotas que acaba ficando complicado para a gente gravar. E claro, aí a gente precisa consultar as tabelas do fisco. O estado de São Paulo, só para que a gente tenha uma ideia, o estado de São Paulo, por exemplo, onera o consumo de energia elétrica com alíquotas variáveis de acordo com o tipo de consumidor, residencial, agricultor, etc. Tudo isso seletivamente. E também de acordo com a quantidade de energia elétrica consumida. Alíquota de 12% até 200 kWh, alíquota de 25% para o consumo superior a 200 kWh, de uma forma progressiva. Ou seja, cada estado trabalha do seu jeito, de acordo com as suas leis. Assim é o ICMS. Regime cumulativo. O princípio da cumulatividade é tratado com muitas dúvidas e parênteses dentro do direito tributário brasileiro. Isso se deve por conta de que a maior parte dos demais impostos segue a regra da não cumulatividade, que já é consagrada dentro da nossa Constituição Federal, consagrada também dentro da jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, ainda são muitas as situações em que há esse tipo de cobrança. Por isso, a importância em entendê-la. E será também, após entendermos como que funciona essa cumulatividade, é que passaremos a entender os demais regimes. Então vamos lá. Um imposto é cumulativo quando a sua alíquota incide sobre todas as etapas do processo produtivo e de comercialização de um determinado produto. Ou seja, o comerciante que recebeu o produto do seu fornecedor e agora vai revendê-lo, pagará a mesma alíquota do imposto sobre o valor total de venda do produto, tal qual o seu fornecedor já havia feito. Vamos tentar exemplificar isso usando a alíquota do PIS e da COFINS no nosso exemplo. Claro, vamos usar PIS e COFINS porque são dois impostos bastante importantes para nós dentro do trabalho que será executado através do e-Simples. Vamos para o exemplo. Nós temos aqui um produto que foi fabricado por essa indústria ou importado. A regra nesse imposto do PIS e da COFINS também serve para os produtos importados. Ok, vamos lá. Está aqui um fabricante ou um importador que vende o seu produto para um atacadista ou distribuidor, que por sua vez vai revender
o mesmo produto para um varejista e este varejista venderá o produto para o consumidor final. Então aí você já considera, o fabricante colocou ali, definiu qual é o preço do produto, vende o fabricante ou o importador, colocou todo o seu custo, seu lucro, todas as suas despesas, seu lucro, e vendeu para o atacadista ou distribuidor. A mesma coisa, ele acrescenta ali os seus valores e revende para o varejista. O varejista também coloca ali os seus custos, coloca ali o seu lucro, recolhe os impostos e vende para o consumidor final. Ok, aqui temos então uma cadeia completa que envolve a produção e a distribuição de um determinado produto. A incidência cumulativa do imposto ocorre pois cada uma das etapas dessa cadeia paga o imposto sobre o valor cheio do produto, sem descontar o que já foi pago nas etapas anteriores. Como ocorre lá na incidência não cumulativa, lembra que explicamos quando a gente estava falando sobre ICMS? Ok, aqui ocorre diferente. Aqui paga em cima do valor cheio do produto. E como neste exemplo estamos trabalhando com o PIS e com a COFINS, o fabricante ou importador, quando for vender o seu produto para o atacadista ou para o distribuidor, ele pagará 0,65% de PIS e 3% de COFINS, que já estará embutido no preço do seu produto. O atacadista ou distribuidor recebe o produto e agora vai vender para o varejista. Ele acrescenta no valor deste produto todos os seus custos operacionais, seu lucro, embutindo aí também o PIS e a COFINS, pois quando for vender para o varejista, em cima do valor total do produto, vai incidir novamente 0,65% de PIS mais 3% de COFINS. O mesmo vai ocorrer com o varejista. Quando ele for vender para o consumidor final, pagará novamente no valor cheio do produto, mais 0,65% de PIS, mais 3% de COFINS. Este é o sistema cumulativo, também conhecido como tributação em cascata. Como eu já falei, PIS e COFINS é algo bem complexo. Expliquei desta forma, como se a incidência desses dois impostos fossem diretamente em cima do preço do produto, para que ficasse mais fácil a sua compreensão. Mas vale lembrar que, diferentemente do que ocorre lá no ICMS, o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento mensal da empresa, de forma cumulativa, em cima do faturamento mensal da empresa de lucro presumido e de forma não cumulativa em cima do faturamento mensal da empresa de lucro real. Então vamos continuar. Já falamos aqui, rapidamente, do regime não cumulativo quando falamos lá do ICMS. Vamos ver agora como que ele funciona quando o assunto é PIS e COFINS. Como acabamos de ver, no regime cumulativo, os impostos e as contribuições pagos na operação anterior não são abatidos na operação seguinte. No regime não cumulativo, vai acontecer de forma diferente. Então vamos ver o que é o regime não cumulativo. Ele ocorre quando, na etapa subsequente do processo produtivo ou de comercialização, não incide novamente o mesmo imposto sobre os mesmos valores onde já incidiu na etapa anterior. Ou seja, desconta-se daquilo que vai pagar o valor que já foi pago pela outra empresa na etapa anterior da cadeia de produção e distribuição. No caso do PIS e da COFINS,
O regime não cumulativo ocorre nas empresas de lucro real. E como é uma operação não cumulativa, a alíquota também é maior. Então vamos ver. A alíquota para o PIS é de 1,65% e a alíquota para a COFINS é de 7,60%. E como é feita essa apuração? Ocorre, neste caso, aquilo que chamamos de apuração de crédito e débito. Vamos exemplificar isso. Vamos tentar facilitar isso exemplificando. Vamos pegar o exemplo deste comerciante. Ele vai lá e compra R$1.000 com o seu fornecedor. Junto com a mercadoria, ele recebe a nota fiscal desta mercadoria. E lá ele verifica que o seu fornecedor já pagou R$16,50 de PIS, ou seja, 1,65%, e R$76 de COFINS, ou seja, 7,60%. Quando este comerciante verificar que no mês ele teve um resultado de vendas de R$2.500 e quando ele for apurar o que deve de PIS e de COFINS, sendo a empresa dele enquadrada no regime de lucro real, ele terá que descontar os valores já pagos pelo seu fornecedor naquela nota fiscal. É isso que a gente chama descontar o que já foi pago daquele tributo na etapa anterior da cadeia de produção e distribuição. Então ficará assim: R$2.500 foi o faturamento dele. 1,65% de PIS, R$41,25. R$2.500 foi o faturamento dele, ok? 7,60% de COFINS vai dar R$190. Descontando o que já havia sido pago na etapa anterior, ele terá que pagar o seguinte: R$24,75 de PIS e R$114 de COFINS. Isso é o que chamamos de crédito-débito, ou seja, ele recebeu um crédito referente ao PIS e à COFINS que o fornecedor já havia pago e ele debitou este valor no montante que ele tinha para pagar referente a esses dois tributos. Dessa forma, não ocorre o recolhimento de tributos em cascata, sendo sempre descontado aquilo que já foi pago na etapa anterior. Devido à complexidade que envolve todos os regimes de incidência do PIS e da COFINS, não abordaremos todos eles aqui neste curso. Gosto de lembrar sempre que este é um curso para que recebamos a base suficiente para trabalharmos com os produtos PR Fiscal. A ideia é você poder construir a sua argumentação diante do empresário para mostrar para ele que a empresa dele pode estar pagando imposto a mais e que a PR Fiscal tem ferramentas tecnológicas para constatar e levantar o quanto está sendo pago a mais, podendo recuperar estes valores posteriormente. Caso você queira se aprofundar nos demais regimes de incidência, informo que além do regime de incidência cumulativa e do regime de incidência não cumulativa, ainda temos os regimes diferenciados conforme a lei. E temos também o regime monofásico. Sobre o regime monofásico, nós veremos a seguir.
Regime monofásico. O regime de tributação monofásica, ou regime monofásico, é o mecanismo em que a indústria ou o importador é responsabilizado por recolher o tributo devido em toda a cadeia produtiva ou de distribuição subsequente. Ou seja, a indústria recolhe todo o tributo e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varejistas, não possuem mais a obrigação de recolher. A ideia é concentrar a tributação do PIS e da COFINS no fabricante ou no importador de determinados produtos, facilitando a arrecadação e a fiscalização dos impostos por parte do fisco. Na prática, o fabricante ou importador será o responsável de pagar o PIS e a COFINS de toda a cadeia de distribuição até o produto chegar no consumidor final. Este regime é definido em lei para produtos específicos. Verifique depois a lista de produtos. Esta informação será importante para definir os seus clientes dentro do serviço e-Simples da PR Fiscal. A lista de produtos ou os nichos de mercados onde atuaremos dentro do e-Simples, você tem acesso no material de download. Mas, de antemão, cito alguns destes produtos: gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo GLP, querosene de aviação, biodiesel, nafta, produtos farmacêuticos, artigos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, águas, cervejas, refrigerantes, preparações compostas, veículos, pneus, autopeças e etc. Vamos ver como isso funciona na prática através de um exemplo? Vamos pegar o exemplo da Lei nº 10.147 de 2000. Ela estabeleceu para a indústria e para o importador de medicamentos a sujeição a alíquotas muito maiores do que as então vigentes em relação ao PIS e COFINS. Em compensação, o governo fixou a alíquota zero para o restante da cadeia de distribuição. Assim, o governo federal facilitou a fiscalização sobre o recolhimento dessas duas contribuições, PIS e COFINS, ou seja, a Receita Federal não se preocupa mais com milhões e milhões de farmácias que antes recolhiam o PIS e a COFINS. Para esse tipo de produto, funciona mais ou menos assim. Quando a indústria ou o importador for vender o produto para o atacadista ou distribuidor, ela paga 12% dessas duas contribuições. 12%, sendo 2,10% de PIS e 9,90% de COFINS. 2,10 mais 9,90, 12% é o quanto o importador ou o fabricante desse tipo de produto paga de PIS e COFINS. É uma alíquota maior que fica concentrada na primeira etapa da cadeia de produção ou comercialização. A partir daí, a alíquota passa a ser zero. Assim, quando o atacadista ou distribuidor for vender para o varejista, ele terá 0% de incidência. O mesmo ocorre quando o varejista for vender para o consumidor final, 0% de alíquota. Então a alíquota é maior, mas fica concentrada na primeira etapa da cadeia, 2,10% de PIS e 9,90% de COFINS. Agora, você se lembra
quando eu expliquei sobre as empresas optantes do Simples Nacional? Que elas pagam 8 impostos, 8 tipos de impostos, federal, estadual e municipal, tudo junto numa única guia? Pois é, dentre os impostos federais pagas naquela única guia, a empresa optante do Simples Nacional paga no documento de arrecadação do Simples, esse é o nome, lembra? Esse é o nome daquela guia que se paga o imposto do Simples Nacional, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Dentre os impostos federais, todos os meses a empresa paga PIS e COFINS. As empresas do Simples que comercializam aqueles produtos definidos em lei como monofásicos, caso o seu contador não estiver segregando esses itens de produtos, ou seja, caso ele não esteja separando item por item, ele poderá estar recolhendo novamente PIS e COFINS. PIS e COFINS que já foram pagos lá pela indústria, lá pelo importador. Se o contador não estiver segregando, não estiver separando esses itens, o empresário poderá estar pagando novamente esses 2 impostos. Aí é que entra você, agente comercial PR Fiscal, visitando cada um desses possíveis clientes e proporcionando a eles, de forma totalmente gratuita, a oportunidade de verificar, num diagnóstico in loco, se aquele comerciante está pagando imposto a mais. Isso também vai ocorrer com aqueles produtos definidos dentro do regime de substituição tributária. Substituição tributária é o nosso próximo assunto. Substituição tributária. A substituição tributária se confunde muito com o regime monofásico de tributação. É um regime no qual a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é atribuída a contribuinte que não o próprio gerador da ação de venda. A substituição tributária é um regime próprio para o ICMS, mas também vamos encontrar substituição tributária para PIS e COFINS, com praticamente exclusividade para o setor de cigarro. Mas voltemos ao ICMS. Na prática, apenas uma empresa é responsável por recolher o ICMS devido em toda a cadeia, atuando como um substituto tributário sobre os demais envolvidos nas operações. Por essa razão, a arrecadação do imposto costuma se concentrar nas indústrias e nos importadores. É o caso, por exemplo, de um fabricante de bebidas que faz o recolhimento integral do tributo e, por consequência, desobriga a rede atacadista que dele compra e também os pequenos mercados que serão responsáveis pela venda final ao consumidor. Os 2 últimos membros da cadeia não precisarão se preocupar com o cálculo do ICMS na compra e na venda dos referidos produtos. Daí perguntamos, por que o governo criaria um regime onde arrecadaria imposto de menos fontes? Como eu disse, se parece muito com o regime monofásico. O governo continuará arrecadando da mesma quantidade ou maior, só que agora de forma antecipada, no início da operação, facilitando também a arrecadação e a fiscalização. E quais produtos estão sujeitos a este regime? Os produtos são definidos em normativas do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é o mesmo órgão encarregado de evitar ou pelo menos minimizar a tão falada guerra fiscal entre os estados.
Deixa eu citar alguns exemplos de produtos: autopeças, cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas, cigarros, cimento, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção, produtos de perfumaria, higiene pessoal, cosmético, ração para animais e etc. E como é feito o cálculo do imposto na substituição tributária? O imposto é recolhido de maneira antecipada. E como num regime não cumulativo, a substituição tributária não deixa de ser um regime não cumulativo. Então, como num regime não cumulativo, na apuração, também vamos trabalhar com o sistema crédito e débito. A diferença para o ICMS com substituição tributária é que o fabricante ou importador vai determinar um valor presumido para o produto, definindo o seu valor como se fosse o valor para o consumidor final, ou seja, ele definirá o preço de varejo do produto. Como que eles chegam nesse valor, nesse preço de varejo? Eles chegam através da MVA, margem do valor agregado. Esta margem, ela é o percentual que o Estado define o quanto o revendedor terá de lucro sobre a revenda que estará sendo presumida. Então, com a MVA, a indústria ou o importador chega no valor presumido do produto ao consumidor final e sobre este valor faz-se a incidência da alíquota do ICMS. Cada estado tem a sua alíquota, recolhendo o imposto para toda a cadeia de produção e de distribuição daquele produto. Neste caso, as empresas optantes do Simples Nacional, que pagam o ICMS dentro do mesmo documento de arrecadação, junto com os demais impostos, podem estar pagando ICMS a mais, de forma indevida. Então, você precisa saber sobre as empresas que você tem acesso aí na sua região. Elas são optantes do Simples Nacional? Elas comercializam produtos ou mercadorias com substituição tributária para o ICMS ou tributação monofásica de PIS e de COFINS? Então você tem para este empresário uma importante informação. Ele pode estar pagando mais tributos do que deveria pagar no Simples Nacional. A PR Fiscal fará uma análise minuciosa das operações efetuadas e das informações fornecidas ao fisco, podendo apontar para a existência de valores a serem restituídos para a empresa. O agente comercial PR Fiscal é o portador da solução que representará mais dinheiro na conta destes empresários. Então, comece agora a agendar as suas visitas e leve esta boa notícia aos empresários da sua região. Mãos à obra e bom trabalho!